Nesta noite eu gostaria de convidar você a ir comigo no texto de Marcos, capítulo 4. Vamos ler do verso 35 a 41, onde Jesus acalma uma tempestade. E nesta noite eu quero te desafiar a aprender a confiar em Deus em meio às provações da vida. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, a palavra do nosso Senhor diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado a Deus por podermos ter a oportunidade de Te adorar, ler a Tua palavra publicamente, e agora, Deus, temos esse tempo para refletir na Tua palavra. Pai, eu rogo que o Senhor me use na força do Teu Espírito Santo para trazer, ó Deus, as Tuas palavras, a Tua direção para cada vida, ó Deus. E que, ó Deus, o Senhor faça essa obra maravilhosa e grandiosa, que é, ó Deus, aplicar segundo a necessidade de cada coração. Que nós estejamos atentos, que nós possamos compreender o Teu bom propósito, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Existem pessoas que prometem uma vida sem tempestades. Existem multidões que acreditam que é possível viver uma vida sem problemas, caindo assim então, criando uma ilusão diante de tudo que se enfrenta na vida. Uma coisa muito certa diante da vida: nós vamos ter tempestades, nós atravessaremos dias difíceis, nós atravessaremos dias que serão tremendos desafios, nós atravessaremos dias que nos provocarão medos, incertezas, que testarão verdadeiramente a nossa fé. Nós vamos enfrentar dias em que, de fato, nós ficaremos perplexos e poderemos perguntar assim, como os discípulos perguntaram: Não se importa comigo? Essa primeira pergunta dos discípulos acende de uma maneira preciosa para mim e para você, como nós somos, como nós realmente nos sentimos quando passamos um momento difícil, quando enfrentamos uma hora complicada, quando estamos atravessando uma noite densa. Muitos se desesperam, muitos chegam até mesmo a enlouquecer, falar coisas absurdas, e chegam pessoas até mesmo a atentar coisas contra a sua própria vida ou contra as pessoas que estão ao seu redor, porque acreditam que existe uma possibilidade de estar debaixo de uma redoma e nenhuma intempérie acontecer em sua existência. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Desde quando você nasceu, você corre riscos.
se não fosse os seus pais para lhe dar o alimento, te levar para tomar as vacinas, e mesmo assim alguns de nós foram vacinados e passaram pelas enfermidades que receberam as vacinas. Mesmo assim, estamos caminhando diante do Senhor, de repente, seus pneus de carro travam e seu carro vai parar debaixo de um caminhão. De repente, um diagnóstico que alguns de nós abrem e com um prognóstico extremamente difícil, complexo. Como que você tem lidado com as suas tempestades? Como que você tem lidado com as intempéries da sua vida? É mistério que nesta noite nós aprendamos que, com John Piper, que diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, no meio das tempestades das nossas vidas. Querido irmão e querida irmã, algo que é muito importante nós definirmos já na abertura dessa nossa reflexão. Viver uma vida, uma vida com Cristo, não nos isenta de deixarmos de enfrentar uma tempestade. O Senhor Jesus está no barco com os discípulos. E eles estão sofrendo uma tempestade. As ondas estão agitando o barquinho aonde está Cristo Jesus. A água está entrando dentro do barquinho aonde Jesus está e os seus 12 apóstolos estão. A tempestade não era incomum naquele local onde eles estavam, e ali também existiam homens profissionais que já haviam enfrentado tempestade outras vezes, e mesmo assim, eles estão ali e eles perguntam ao mestre: não te importas? Não te importas? O Senhor estava dormindo num travesseiro. E muitos crentes não conseguem entender. O que está acontecendo nesse momento? Jesus já estava arrastando multidões em seu ministério. Ele estava ali desde a noite anterior, pregando, curando, e os discípulos perceberam que se avolumava cada vez mais pessoas. Então os discípulos tomam uma iniciativa: mestre, vamos atravessar, e assim nós podemos descansar um pouco. Mas as pessoas estavam se avolumando tanto, que ao entrar no barco, pessoas também entram em outros barcos, para seguir Jesus. Então não é só Jesus que está no meio da tempestade, outros barcos também estão no meio da tempestade, outros que estão seguindo Jesus. Jesus havia acabado de pregar para eles parábolas maravilhosas, ensinado, e eles estavam todos ali, ansiosos para aprender mais. Mas algo que é importante que eu e você percebamos: essa tempestade, ela tem uma realidade física, natural. Esse barco, essa região, aonde existe esse tipo de lago, em meio a vales, então vem ventos muito fortes e que pode se transformar rapidamente. Eu fui pescar uma vez na Serra da Mesa. Que lugar bom de pescar, viu, irmãos? Eu peguei muito peixe lá. Peguei cachorra, matrinchã, tucunaré, foi muito bom. Mas a gente se aventurou no finalzinho do dia. Tinha um piloteiro, e ele falou assim: não, a gente pode ficar tranquilo. 3 horas da tarde. Eu falei: não, eu acho bom a gente voltar. Não, pode ficar tranquilo, eu conheço. É tranquilo aqui. Eu já ouvi falar que, de repente, no final do dia, vem
um vento aí e vira barco. Não, fica tranquilo. Deu 5:30 da tarde, entra um vento e fica lá, eu, o meu companheiro, segurando a árvore, junto com o piloteiro, segurando o barco, e uma ventania que não acabava, e a água entrando naquele barco, e eu falando, é tranquilo, né? É muito tranquilo. As tempestades, quando nos vêm, elas podem roubar a nossa fé. Mas o que eu gostaria que você entendesse nesta noite é que Jesus sempre está conosco no meio das nossas tempestades. Mesmo se ele parecer estar silencioso, Jesus sempre está conosco. Não te importa, Senhor? Talvez você já orou, talvez você esteja orando e talvez você esteja perguntando, não te importa, Senhor? Senhor, o Senhor não vai mudar tal situação, o Senhor não vai mudar essa realidade? Tim Keller fala que nos momentos de crise, tendemos a interpretar o silêncio de Deus como indiferença, quando na verdade Ele está nos ensinando a confiar nele. A nossa maior lição no meio da tempestade é entender que Deus nunca nos abandona. Coloca a mão no teu peito e diz assim, eu sei que Deus nunca me abandona. Fala com fé agora, eu sei que Deus nunca me abandona, e Ele nunca te abandonará, nunca te abandonará, mesmo quando as coisas parecem ter fugido do controle, Ele continua no controle. É mistério que eu e você aprendamos a confiar em Deus em todas as circunstâncias. É mistério que eu e você entendamos que a hora certa do Senhor agir é a hora que Ele tem planejado e não o momento que nós queremos. É mistério que nós aprendamos a entender também que a ação de Deus, quando vier sobre nossas vidas, ela virá de uma maneira maravilhosa. Então creia, confie, não desanime, persevere, continue confiando no Senhor. Porque na grande verdade, essa tempestade, esse momento que você está atravessando, é um teste que revela quão verdadeira é a sua fé. Jesus olha para esses homens e diz assim para eles, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? O professor Carson diz que na reação às dificuldades revela que o que realmente nós acreditamos sobre Deus, como nós reagimos diante da adversidade, como nós reagimos diante da adversidade, é o que de fato diz se nós cremos em Deus ou se nós duvidamos de Deus. Esses homens já viram Jesus curando, esses homens já tinham visto Jesus fazer milagres. Esses homens já viram Jesus expulsando demônios. Esses homens haviam visto Jesus agir. Mas eles não criam. Eles não entendiam que Jesus queria gerar fé no coração deles. E não que eles tivessem uma dependência da fé de outros, mas Jesus queria que eles tivessem uma fé verdadeira nele. É isso que eu e você precisamos entender. No meio da tempestade, a pergunta é, você confia em Deus ou não? Você descansa em Deus ou não? Porque enquanto eles estão temendo, Jesus está o quê? Jesus está dormindo. Jesus está descansando no poder de Deus, como o hino antigo já falava. Ele estava descansando em Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender que o mestre é capaz de se levantar, que o mestre é capaz de agir, que o mestre é capaz ele tem poder sobre todas as forças neste mundo, na natureza, no espiritual, no emocional. O mestre tem esse poder.
O Senhor tem este poder, porque nada foge o controle das mãos do Senhor, nada escapa do controle das mãos de Deus. Mas eu e você precisamos entender que o teste da fé é no meio da prova, e no meio da prova nós precisamos confiar, nós precisamos descansar em Deus, descansar no Senhor a cada dia mais. Interessante. Jesus levanta e ele fala: acalme-se, fique quieto. John Piper fala que a soberania de Deus significa que nenhuma tempestade é maior do que o seu poder. Amém, irmãos? Amém. Então fala comigo assim: nenhuma tempestade é maior que o meu Deus. Agora fala com fé verdadeira. Nenhuma tempestade é maior que o meu Deus. Nenhuma tempestade. Na hora que ele se levantar, ele dirá: aquieta-se, e tudo se acalmará. Nos momentos de crise, o que você deve fazer? Lembre-se que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, que Ele pode agir sobre qualquer situação, que Ele pode produzir a paz que excede todo entendimento. Agora, olha que interessante, essa expressão, acalme-se, fique quieta, ela é uma repetição do que aconteceu em Marcos 1:25. E lá em Marcos 1:25, Jesus está enfrentando uma batalha espiritual com demônios. E uma coisa que muitos crentes não conseguem entender é que a gente pode sofrer tempestades pelas questões da natureza, como o caso lá na Serra da Mesa. Tá vendo? Eu estava vendo uma nuvenzinha lá. Eu falei: aquela nuvem, não chega aqui não. Fica circulando por lá. Eu falei: não, estou vendo, aquele negócio, tem vento ali, ela está se aproximando, é melhor nós ir embora. Irmãos, aquele homem ficou perdido naquela Serra da Mesa lá. A gente foi conseguir chegar lá no rancho onde a gente estava, era quase 10 horas da noite. E a água sacudia para cá, sacudia para lá. E eu olhando assim, sabe aquele desenho que tinha antigo que falava assim: eu te disse, não te disse? Eu vi aquela nuvenzinha, né? Então às vezes Deus está avisando lá, mas a gente quer ser abelhudo, né? A gente quer ser mais entendido do que Deus, não é? Então às vezes nós geramos tempestades para nós, mas às vezes nós enfrentamos as tempestades, as intempéries da vida, de uma maneira que a vida pode nos assolar, ou às vezes também pode ser uma relação espiritual. Porque o inimigo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E nós, como cristãos, muitas vezes, nós ignoramos. E o que eu tenho visto, os crentes hoje em dia ignoram essa realidade. Ignoram quando terceirizam a oração, ignoram quando não são fiéis ao Senhor, ignoram quando não oram, quando não buscam, quando não jejuam, quando não têm fidelidade com a casa do Senhor, quando não têm o desejo de evangelizar, de pregar a palavra de Deus. Eu caminho já para quase 30 anos de ministério, e nesses meus anos de ministério, o que eu mais tenho visto é justamente isso: a negligência, a procrastinação, crescendo em ambientes que deveriam ser ambientes de fé, um coração que deveria ter fé verdadeira, um coração que deveria buscar se aplicar na obra do Senhor e nas coisas do Senhor. Aí, ao invés de fazer culto doméstico, dá espaço para tantas coisas. Ao invés de vir à igreja, dá espaço para tantas outras coisas. Ao invés de jejuar, dá espaço para tantas outras coisas.
Tem gente que jejua de Deus. Não jejua para Deus. Tem gente que jejua de Deus. Vem na igreja no domingo, aí jejua de Deus de segunda a sábado à noite. Aí só vai lembrar de Jesus, de Deus, sábado à noite, assim. Vamos dormir para a gente ir na igreja para tirar o peso da consciência. Eu não estou dizendo que a tempestade que se originou foi uma tempestade espiritual. Não estou dizendo isso. Mas eu estou querendo pontuar para os irmãos que a mesma expressão que é usada no momento em que ele está expulsando o demônio é usada nesse aspecto. Então eu não posso deixar de entender que existe uma equivalência e uma realidade, que existem situações de opressão espiritual, de batalha espiritual que nós podemos enfrentar e que nós precisamos estar preparados para enfrentá-las. E nós vamos enfrentar como? Aí vem a última pergunta desse texto. Antes da última, volto novamente. Por que vocês são tão medrosos? Verso 40. Como é que ainda não têm fé? Verso 41. E eles possuídos de grande temor. É o único momento aqui em que aparece a palavra phobos, que é o medo, que vem de fobia. É aqui. Mas agora eles têm medo de quem? Porque Jesus, ele se levanta, fala, aquieta-te. E ali, nesse momento, então, parece que vem uma revelação. A última pergunta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus para você? Quem Jesus tem sido para a tua vida? A nossa resposta diante de todas as circunstâncias é aprendermos a adorar a Deus em todos os momentos de nossas vidas. Se nesse momento aqui um se levantasse e começasse a louvar a Deus, se aqui neste momento um se levantasse e começasse a buscar a Deus, será que essa tempestade não teria sido repreendida? Porque eles estavam louvando e adorando e estavam na fé deles em Cristo Jesus? O verdadeiro temor de Deus não é pavor destrutivo, mas um assombro reverente diante da grandeza do Senhor, da grandeza daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, de como Ele age, de como Ele tem o poder sobre todas as coisas. Quem é este? Os discípulos perguntam. Eles estavam caminhando e não conseguiam enxergar. Talvez você entrou aqui hoje e você está caminhando, tentando caminhar na sua fé, mas você não consegue enxergar quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem tem sido Jesus para você? Jesus está aonde na tua vida? Jesus está aonde na tua alma? Jesus está aonde no seu relacionamento com a sua esposa, com a sua família? Quem é este? Quem é este que até a natureza o obedece? Ele é Jesus de Nazaré. Ele é a promessa. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade, o Deus poderoso, o Emanuel. Quem é este? Ele é Jesus, o Alfa, o Ômega, por onde todas as coisas vieram a existir, foi por meio dele, e sem ele, nada do que existe existiria. Quem é este para você? Quem tem sido Jesus na tua história? Para você trocá-lo por qualquer quantia,
para você trocá-lo por qualquer coisa, por qualquer prazer banal. Quem é este que até a natureza, que até as nuvens, que até o mar, que até a tempestade o obedece? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como declarou João Batista. Ele é o leão da tribo de Judá, que João viu sentado no trono. Ele é o cavaleiro que virá, que está vindo para resgatar a sua noiva. Ele é Jesus. Quando se levantar a tempestade, se lembre sempre: eu confio em Jesus, e eu sei que Ele não me abandonará. Coloca a mão no teu peito e diz isso: eu confio em Jesus, e eu sei que Ele não me abandonará. Então repreende toda opressão, repreenda toda opressão no nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus, ao nome de Jesus sendo proferido, as potestades caem, os grilhões são quebrados. Paulo e Silas estavam na prisão, e eles, ao louvar o nome de Jesus, os grilhões caem, as portas da cela se abrem, e eles podem defender aquele que cuidava daquelas celas e dizer: não atente nada contra a sua vida, porque o Senhor Jesus tem propósito. Fala comigo: o Senhor Jesus tem propósito de que nenhuma alma se perca. Nenhuma alma se perca. Quem é este a quem você serve? Quem é este para quem você tem vivido? Qual área hoje você precisa entregar para Cristo Jesus? Qual que você precisa entender mais para confiar em Deus? Porque você está dentro do barquinho da sua vida, deixando ser levado pela onda, pelo vento, e porque agora você não faz como os discípulos, então você fecha os seus olhos e fala: mestre, se não te importa que me acolhe, me recebe agora, mestre, aquieta a tempestade da minha vida, da minha existência, mas aquieta, clama o nome dEle, para você ser capaz de oferecer o melhor louvor, o verdadeiro louvor, que surge do coração totalmente entregue a Cristo Jesus. Quem é Jesus para você? Feche os teus olhos. Deus te trouxe hoje aqui para você entregar a sua vida, o controle da sua vida nas mãos dEle. É só Jesus que tem todo o poder para acalmar qualquer tempestade que se levantar na sua vida e na sua existência. E aquele que clamar o nome do Senhor Jesus e confessar que Ele é o seu único e suficiente Salvador, receberá da graça, da bênção, da salvação, da misericórdia do Senhor Jesus. Você que ora hoje entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão que eu quero orar por você nessa hora. Amém, Jesus. Uma alma ali na galeria, amém. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe. Ó Deus, o Senhor conhece cada vida, cada necessidade, cada história. E eu sei, ó Deus, que o Senhor hoje pode se levantar
E quando o Senhor se levanta, toda tempestade cessa. Eu oro a Deus por esses que corajosamente levantaram suas mãos, que o teu Santo Espírito derrame da graça sem par, do poder do Senhor, da paz que excede todo entendimento e que o mundo não pode dar, e que haja, ó Deus, paz, o teu shalom nessas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando os ventos soprarem, quando as águas se agitarem de um lado para o outro, saia daqui hoje compreendendo: o Senhor Jesus, Ele pode se levantar e dizer: sossegai. Fala comigo: sossegai. Sossegai. No ano de 1874, Mary Ann Baker, com 22 anos de idade, compôs o hino Sossegai. E o que ela estava enfrentando? Seu pai e sua mãe haviam morrido de tuberculose. Passado um ano, o seu irmão morre. Mary Ann ficou desconsolada. Mary Ann não encontrava consolo nas Escrituras e ela perguntava: Senhor, se esqueceu de mim? Seu pastor, Horatio Palmer, pediu que ela o ajudasse a cuidar da liturgia do culto. Mary Ann, então, lendo Marcos 4, ela compõe Sossegai. Ela escreveu como uma poesia: Mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Como podes assim dormir, se a cada momento nos vemos prestes a submergir? As ondas atentam, derramam, nos enche de pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Ondas do mar que revoltam, estamos quase a sucumbir. As ondas atendem ao seu mandar. Sossegai. Sossegai. Não vocês têm a letra aí? Aqui. Perdoa, eu emocionei aqui. As ondas atentam ao meu mandar. Sossegai. Sossegai. Seja o encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre,
Na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. As ondas do mal que me encobre, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. A primeira e a segunda estrofe dessa poesia revelam a angústia que ela sentia em sua alma. Mas em sua última estrofe, ela diz: aonde a fé daqueles que confiam em Deus, aonde o coração daqueles que atravessam tempestades sombrias precisa estar. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Um hino desse só pôde ser escrito por alguém que enfrentou uma grande turbulência em sua vida. Não temas tuas tempestades, não se desespere em meio a elas. Não importa qual seja a tua tempestade, mas como Mary Ann Baker, em 1874, confiou em Cristo Jesus, aquele Cristo que se levantou no mar da Galileia, também se levantará sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém. 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 Fique em pé comigo na presença do Senhor. Que o Senhor renove a tua fé. Que o Senhor renove a tua esperança. Que você não se esqueça. Quem é o teu Salvador? É Jesus de Nazaré. Senhor, que nesta noite o Senhor nos cerque com a tua graça, o Senhor nos fortaleça no teu poder, o Senhor nos renove na tua força, e é assim, ó Deus, que clamamos e oramos. Revista-nos de toda sabedoria no precioso nome de Cristo Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as preciosas e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e para sempre. Amém e amém.